Olá, eu sou o Rafael Homer, editor do T-Fórum. Nós estamos aqui com a nossa cobertura especial do RD Summit 2024 e eu recebo agora o Cristiano Nóbrega, que é CDO da TOTVS. A gente vai conversar um pouco sobre a estratégia de dados da empresa e também como a empresa está vendo a adoção de inteligência artificial entre os seus clientes. Cristiano, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Rafael. Obrigado pelo convite. Legal. Cristiano, você está numa posição muito bacana, porque você está numa empresa que consome tecnologia, mas também produz tecnologia, né? E queria começar justamente perguntando um pouco sobre como a estratégia de dados da TOTVS está se desenvolvendo hoje, começando pelo lado interno, né? De uma empresa que precisa consumir dados para funcionar e também para produzir e desenvolver os seus produtos, né? Conta pra gente como está organizada essa estratégia hoje, quais são as principais, quais são as prioridades, quais são os desafios que vocês enfrentam nesse processo. É isso, Rafael. A gente tem uma estratégia que, como você falou, tem porta para dentro e porta para fora. E a gente tem que começar sempre com a nossa cozinha. Então, tem um desafio sempre grande numa empresa grande como a TOTVS de conseguir viabilizar os dados para todas as áreas consumirem, porque no final do dia, ainda mais hoje e daqui para frente, o dado é o grande insumo para qualquer caso de uso que envolva justamente a própria inteligência artificial. Então, a gente tem hoje uma esteira de dados que funciona a serviço de todas as áreas. A gente vem trabalhando fortemente nela, revitalizando, trazendo melhorias, para facilitar esse trânsito de dados entre as áreas, para que todo mundo possa ter acesso ao melhor dado, o que eu chamo de o dado íntegro, acessível, seguro e em prontidão. Essa é a nossa missão. E aí, a partir disso, as áreas têm mais liberdade de construir os seus casos de uso, construir valor para os nossos clientes, usando os dados dos nossos produtos de maneira segura, com governança, com responsabilidade. Legal. E parte desse processo não só envolve tecnologia, como também pessoas, né? E o letramento dessas pessoas no trato com o dado no dia a dia, né? Esse é um desafio também para vocês? Como vocês lidam com essa questão na TOTVS? Esse é o desafio também para a gente. São múltiplos desafios que a gente precisa endereçar simultaneamente. E eu te diria mais, o desafio de cultura data-driven, essa familiaridade com os conceitos relacionados à própria IA generativa, esse desafio de letramento, ele é talvez o maior desafio para todo mundo. É mais do que o desafio técnico em si, é você ter os times preparados e com mindset, com comportamentos e atitudes adequados para o que vem pela frente esse novo jogo. Então, nesse sentido, a gente tem, como falei, uma série de iniciativas que a gente destrava simultaneamente com as nossas capacidades técnicas. A gente hoje tem a Universidade TOTVS, que é um grande hub que consegue disseminar esse conhecimento para todas as áreas, todos os níveis hierárquicos. A gente totaliza aí praticamente mais de 10 mil colaboradores, então é um desafio grande alcançar todo mundo de todas as áreas. E o ponto central, como você mencionou, é conseguir trazer um letramento que aumente a proficiência média de todos os colaboradores, de maneira que eles fiquem mais envolvidos, mais engajados com esses temas todos que são novos para muita gente. Mesmo um perfil mais técnico precisa estar se reciclando e aprofundando nesse assunto, então a gente também traz conteúdos, trilhas mais específicas para esse tipo de perfil. E as lideranças, sem as lideranças, o buy-in delas, né, elas estarem totalmente comprometidas em viabilizar e suportar essas iniciativas, a gente não sai do lugar. Então, é igualmente importante que esse letramento alcance também as lideranças e a gente tem essa mobilização e conta muito com esse apoio da alta gestão para emplacar isso dentro da TOTVS. E dentro desse processo, tem algum ponto mais crítico em termos do letramento, seja da liderança ou no nível técnico? Eu diria para você que a gente conseguir adequar esses conteúdos, as capacitações, né, seja uma masterclass, seja uma trilha de apoio, a essa heterogeneidade que a gente encontra na companhia. Tem muita diversidade de perfis, né, de profissionais, áreas muito distintas, tem as áreas mais técnicas, como eu falei, mas tem os times mais de gestão, times mais corporativos. Então, o momento de olhar para esse tipo de assunto e de se envolver com esse tipo de agenda é bastante diferente de uma área para outra, e esses perfis precisam ser alcançados e impactados de maneira bastante distinta. Então, com isso, o nosso núcleo responsável, como falei, em parceria com o time da universidade, tem que conseguir trazer essa diversidade nessas ofertas de conteúdos, de formatos que a gente disponibiliza nas nossas plataformas. Então, isso significa desde uma capacitação que envolve alguns módulos, onde a pessoa pode cumprir toda essa jornada de forma online mesmo,
até mesmo, eventualmente, um videocast, por exemplo, onde a gente consegue trazer um bate-papo mais leve, mais longo, inclusive, para a pessoa, de repente, acompanhar enquanto está fazendo academia. Então, dependendo do contexto, a ideia é levar de forma relevante e pertinente esse tipo de assunto, de maneira que espontaneamente as pessoas vão consumindo e vão conseguindo se desenvolver nos temas que para a gente são bastante importantes agora. Bacana. E a gente conversou sobre a porta para dentro, né? Queria falar um pouco agora sobre a porta para fora. A TOTVS, como uma empresa que fornece tecnologias, como a estratégia de dados da companhia está orientada para apoiar também o cliente e ajudar o cliente nesse processo de transformação de dados e transformação para orientar empresas a se tornar uma empresa data-driven, né? Perfeito. Acho que essa pergunta é excelente, porque boa parte do propósito da TOTVS é conseguir realmente ajudar a construir valor para o que a gente chama que é o Brasil que faz. Né? Essa base de clientes extraordinária que a gente tem e que representa uma parcela absolutamente relevante do PIB brasileiro. Então, para a gente, inclusive essas iniciativas que eu falei de letramento, elas servem de inspiração para os nossos clientes e a gente tenta levar também isso como uma facilidade e uma vantagem para que eles aproveitem também essas nossas capacidades. Não só os produtos em si, os dados e a IA aplicada, mas também todo esse conhecimento. Com isso, a gente pretende sempre se posicionar para os clientes como um Trusted Advisor, ou seja, aquele em quem o cliente pode confiar nesses assuntos tão novos, numa inovação que ainda é tão absolutamente extraordinária para todo mundo e que a gente está precisando realmente compartilhar muito conhecimento para conseguir subir os próximos estágios. Então isso é um papel que a gente tem com os nossos clientes. Do ponto de vista de produto, a gente tem uma missão muito clara, é conseguir tornar a vida desses clientes sempre mais fácil. E como é que a gente faz isso? Levando mais eficiência com os produtos, promovendo mais capacidades que tornam a vida do cliente mais fácil, e com isso ele possa salvar tempo, eles ter a sua operação mais eficiente, mais eficaz e ter ganhos materiais com essa abordagem. Para fazer isso, a gente vem cada vez mais, através das nossas áreas de produto, engenharia, dos diversos produtos, embarcando soluções usando IA, principalmente a IA generativa, né, que é esse novo hype que a gente tem novas possibilidades para uso de IA. A IA, na verdade, não é uma coisa nova para TOTVS. A gente, há mais de década, a gente vem aplicando soluções de IA, principalmente IA preditiva, com relatórios, tendências que são traçadas automaticamente na tela ali do software, para os nossos clientes. Mas, mais recentemente, com a IA generativa, a gente destravou uma série de novas possibilidades. Né? Então, casos de uso que até então não eram possíveis e agora com a IA generativa é possível. A gente embarca isso no produto, mas sempre com esse olhar. Que valor eu estou construindo para ele? Que diferença eu faço para ele no final do dia? Então, isso é determinante para a gente realmente conseguir ter uma agenda positiva e levar com sucesso essa solução porta para fora, como a gente falou. Legal. Entrando no tema da IA, eu queria primeiro fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Para você, como é a experiência de ser um CDO nessa era da IA que a gente entrou, né? Cara, tem sido uma experiência extraordinária, porque é um pouco o sentimento de estar no lugar certo na hora certa, né? Profissionalmente tem sido muito gratificante nesse sentido. Ao mesmo tempo, é um desafio extraordinário, porque a gente também tem uma leitura parcial do que vem pela frente, né? Meio que façam as suas apostas, né? O que vai emplacar? A gente hoje, quando está testando os casos de uso com IA generativa, por exemplo, a gente tem desafios extraordinários do ponto de vista de escala de custo. O custo marginal para você requisitar e processar um modelo de IA, ele ainda é muito alto, né? Então isso por si só já traz uma grande dificuldade de você fazer com que um novo caso de uso usando IA, ele feche a conta, por exemplo, né? Ele se justifique. Por outro lado, tem a questão do risco, né? Dependendo do caso de uso, os riscos envolvidos são altos, né? Sei lá, por exemplo, como não é um caso da TOTVS, mas quem está desenvolvendo um carro autônomo, né? O quanto isso implica em termos de liability, né? Para quem está envolvido no caso. Então, tudo isso são questões que a gente está ainda desvendando e entendendo como atacar. Por conta disso, existe uma frustração grande, porque boa parte dos casos, muitas vezes, eles são ou descartados, ou eles são colocados no parking lot até que eles se tornem viáveis mais adiante, com mais esforço, mais energia, com mais capacidade vinda das estruturas de cloud, por exemplo, que são fundamentais para a gente tornar isso possível. Então, acho que todo esse contexto traz realmente um momento especial para estar vivendo tudo isso. Bacana. E para encerrar, queria falar um pouco do tema de governança, né, que é fundamental para a adoção de ferramentas de inteligência artificial, né? Como você tem visto esse tema no mercado brasileiro atualmente? Já há conscientização desse tema entre as empresas? A gente ainda tem que evoluir?
no trabalho que você faz junto aos clientes, como tem sido esse processo, enfim, que pé que a gente está quando a discussão é governança de dados voltada para IA. A gente comentou um pouco antes que era uma área não tão sexy assim, e hoje ela está entrando no centro das atenções de todo mundo. É justamente isso. Acho que existe uma progressiva conscientização da importância desse assunto. A gente podia ter começado a entrevista por esse tema, inclusive, porque, dado a relevância, e a gente, na TOTVS, a gente não menospreza isso, pelo contrário. Hoje é um dos pilares que está sob minha responsabilidade, que envolve, inclusive, dados pessoais, conformidade com a LGPD, por exemplo, mas não é só sobre dados pessoais, é sobre qualquer tipo de dado usado em qualquer tipo de processo onde a gente envolva o uso desses dados para alguma aplicação. Então, o cuidado que a gente tem que ter com isso, ele é fundamental, mesmo enquanto aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, uma legislação que regule a IA propriamente dito. Então, a gente se antecipa a isso e estabelece os rigores corporativos necessários para a gente fazer isso com segurança. Por exemplo, todas as nossas plataformas, elas contam com o olhar do time de governança e com aplicações de governança sobre elas para garantir que o uso do dado esteja sendo feito em conformidade com as boas práticas, para a gente garantir a segurança desse dado corporativo quando ele for ser utilizado por um modelo ou treinar um modelo, por exemplo, de IA, onde a gente sabe que existem N possibilidades disso acontecer e a gente não quer que esse dado fique em risco, por exemplo. Então, isso depende de um núcleo muito especialista, capacitado e que hoje na TOTVS tem um olhar crucial para absolutamente todos os processos onde a gente tem envolvimento de dados ou IA para a gente construir algum tipo de valor. E eu conversei aqui com o Cristiano Nóbrega, que é CDO da TOTVS. Cristiano, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. E continua acompanhando a nossa cobertura especial do RD Summit 2024 nas nossas redes sociais e também lá no itforum.com.br. Vou ficando por aqui. Até mais.